Pessoal, tudo bem com vocês? Nicolas Neuro aqui e hoje a gente vai dar recomendações de leitura, principalmente para você que é apaixonado por neurociência, pelo cérebro e quer entender mais como que ele funciona. Uma das coisas que mais me incomoda na divulgação da neurociência por aí, de forma geral, é que a gente está acostumado no mundo da internet a falar das coisas de uma forma muito simples, para tentar atingir o maior público possível. E as pessoas, elas esperam receitas prontas muitas vezes e elas querem ter um entendimento rápido, conseguir a sua dose de recompensa rápida, novo aprendizado que elas adquirem facilmente. Só que com o cérebro não é bem assim. Na ciência, de uma forma geral, as coisas já não funcionam de uma forma tão imediata, tão rápida, tão simples de compreender. Não estou falando que é um desafio impossível, que as pessoas não devam estudar sobre o cérebro, porque isso é uma barreira extremamente difícil. Não. O propósito desse vídeo vai justamente na linha contrária. A única coisa que eu quero que vocês tenham em mente é que a informação que vocês encontram na internet, disponível tanto em portais de notícia, quanto mesmo aqui no YouTube, pode estar comprometida pela nossa expectativa sobre aquela informação, tá? Então por isso eu vim trazer leituras mais bem fundamentadas, um ponto de partida. Livros que servem para que você estude o cérebro, para que você aprenda realmente a respeito dele, aquilo que há de mais consolidado na ciência, para então partir para essas notícias, para essas pessoas que compartilham conteúdo, eu incluso aqui também, vocês podem separar o joio do trigo e entender aquilo que realmente tem fundamento daquilo que não faz sentido nenhum. Antes de partir para a recomendação das leituras, eu vou dar um exemplo para vocês disso que eu estou falando agora. Eu vi esses dias no The Daily Digest uma manchete trazendo a seguinte informação: ciência prova que a gente vê um filme das nossas vidas logo antes de morrer. Qualquer pessoa com um entendimento leigo poderia simplesmente cair nessa ideia achando que realmente, poxa, a gente vê um filme das nossas vidas antes da gente morrer, porque essa é uma crença popular. O viés de confirmação vem para essa pessoa e fala assim: ah, então isso tem validade científica. E aí essa pessoa vai e espalha essa ideia para outras e outras e outras, isso tem um efeito viral. Esse foi um estudo que saiu em todos os meios de comunicação de diferentes formas e que as pessoas têm repercutido. Mas o que o estudo trazia, na verdade, era um caso específico de uma pessoa que morreu enquanto os autores do estudo estavam monitorando a sua atividade cerebral com uma técnica específica chamada de eletroencefalograma. E aí eles observaram padrões de ativação neural pouco antes dessa pessoa morrer, que lembram a forma da atividade neural quando a gente está executando uma tarefa que envolve concentração, como por exemplo tarefas de evocação de memória. Daí pra gente dizer que a gente vê um filme das nossas vidas logo antes de morrer, imagina como você poderia ver um filme da sua vida em 30 segundos, que é o tempo de atividade que eles estavam monitorando, que eles relatam no estudo deles. Sabe, então a gente precisa de um pouco de discernimento aqui quando a gente vai falar de neurociência, quando a gente vai receber conteúdo a respeito da neurociência, porque o que mais existe por aí na internet, tem até termo para isso, é neurobobagem. É neuro isso, neuro aquilo, e no final das contas, de neuro de verdade, a gente acaba tendo muito pouco. Então eu decidi trazer aqui uma lista com 4 livros básicos para você que está iniciando os seus estudos da neurociência, para que você consiga ter uma visão crítica e cética a respeito daquelas informações que você recebe no dia a dia sobre o cérebro, né, sobre o funcionamento do cérebro, para que você possa conhecer mais a respeito de si mesmo e ser capaz de identificar também quando alguém está tentando te enganar. Então, sem enrolação, vamos para a lista dos 4 livros que eu trago aqui para você que quer estudar neurociência e aprender sobre o cérebro de verdade, sem ser neurociência fajuta. Vamos falar de neurociência de verdade. Alguns deles eu tenho aqui comigo, outros eu pegava na biblioteca da minha faculdade quando eu estava estudando lá, mas vocês podem encontrar o link para todos esses livros aqui na descrição deste vídeo, beleza? O primeiro que eu vou recomendar para vocês é o Desvendando o Sistema Nervoso, do Mark Baer. Por que eu estou recomendando esse livro? Porque ele é um livro introdutório, mas ele também tem uma pegada mais simples de entender. Ele tem uma abordagem muito completa sobre as diversas áreas de estudo da neurociência
E você vai conseguir aprender, através da leitura desse livro, sobre o cérebro com uma linguagem que é bastante simples, até se comparada com um outro livro que eu vou trazer na sequência, que é O Princípios de Neurociência, do Eric Kandel. Eu vou pegar ele aqui para vocês. Olha. Esse aqui é o Princípios de Neurociências, do Eric Kandel. Olha a grossura desse livro. Ele tem umas 1.600 páginas, sem brincadeira. E aqui nesse livro, você também tem uma visão geral da neurociência, né? Só que explicada num nível de detalhamento mais aprofundado. Ele já é um livro mais complexo, um pouco mais difícil de ler, e é claro que isso tem as suas recompensas. Você vai acabar aprendendo mais a respeito do que a gente sabe sobre neurociência. Mas você não vai estar saindo muito no prejuízo se você escolher começar os seus estudos pelo Bear, porque ele tem uma linguagem, uma abordagem diferente, que fazem com que o entendimento básico seja mais palatável. Esse aqui já é um livro um pouco mais avançado, para você que quer aprofundar o seu entendimento em neurociência mesmo. Esse livro do Kandel, ele é dividido em 9 partes, inclusive. Ó, vou falar aqui para vocês as partes que tem desse livro. A gente tem, numa primeira parte, uma perspectiva geral, que dá uma visão geral sobre a neurociência, sobre a história da neurociência. Aí a gente vai entrando mais em detalhes a respeito da célula e da biologia molecular por trás do funcionamento dos neurônios. Vamos falar sobre transmissão sináptica na parte 3, bases neurais da cognição no capítulo 4. A gente vai falar de percepção, como que a nossa percepção funciona, é processada no cérebro. Aí a gente vai falar sobre movimento, processamento consciente e inconsciente da informação sensorial. A gente vai falar sobre o desenvolvimento, o surgimento do comportamento. E a gente também vai falar sobre linguagem, pensamento, afeto e aprendizagem. É um livro extremamente completo, que trata de um assunto complexo com o devido grau de profundidade que deve ser tratado, com inúmeras referências a artigos científicos na área, artigos célebres, inclusive dentro da neurociência, e foi escrito por um dos ganhadores do Prêmio Nobel, inclusive. Então acho que disso vale alguma coisa. Se você quer uma boa leitura em neurociência, esse é um ótimo livro texto. É um livro que eu tenho como livro de cabeceira, que eu sempre uso para criar os conteúdos que eu trago aqui para vocês. Beleza? Avançando na nossa lista, eu quero ir para o nosso terceiro livro. A gente tem aqui um livro de um pesquisador brasileiro, Roberto Lente. Esse livro se chama Neurociência da Mente e do Comportamento. Ó, vou mostrar ele aqui para vocês. Neurociência da Mente e do Comportamento, tá? Ele é um livro que tem uma linguagem muito mais simples, é uma versão bem mais resumida, mas ainda é um livro-texto introdutório em neurociência que vale muito a pena de ler. Ele tem uma abordagem muito prática, trazendo para aspectos do dia a dia, da nossa vida. Também uso muito esse livro para criar conteúdo para vocês. Ele é de um grande pesquisador brasileiro também, vale super a pena a leitura. Assim como o último livro que eu também vou recomendar, que eu não tenho aqui, mas que eu também usei na faculdade para estudar neurociência, que é o 100 bilhões de neurônios, onde ele vai falar também sobre a estrutura do sistema nervoso central e tem uma pegada mais parecida já com o livro do Baer, por exemplo, ou mesmo o livro do Kandel. Então ficam aqui essas 4 recomendações de leitura para você que quer ir profundamente no estudo da neurociência, de entender como que o cérebro funciona e quer se blindar de receber um monte de informação como a gente tem na internet que não é acurada, né, que não se traduz da forma tão imediata quanto as pessoas fazem parecer que é. Acho que esse é um ponto central. Muitas vezes a gente está falando de neurotransmissores, por exemplo, serotonina, dopamina, não sei o que, é o hormônio do prazer, da felicidade, né? Isso sai no jornal dessa forma, sabe? Tipo, as pessoas compartilham como se fosse o grande segredo para revolucionar a sua vida, mas não explicam como que essa bioquímica funciona, na verdade, por trás, e quanto de poder você realmente tem para exercer influência sobre esses sistemas de neurotransmissores. E assim eles acabam prometendo algo para você que vai muito além daquilo que a gente realmente sabe que tem resultado na sua vida, no dia a dia, de forma prática. Beleza? Eu espero que com essas leituras vocês sejam capazes de desenvolver esse senso crítico. Quem quiser pode adquirir os livros nos links que estão aqui na descrição. Beleza? Um abraço, eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!